continuação da nossa aula. Nós começamos no último vídeo falando sobre as características históricas, o contexto histórico do modernismo brasileiro. E para isso nós temos aqui hoje novamente o ilustre professor Rafael Carvalho, professor Tiago Andrade, e nós três vamos fazer essa continuação na aula de hoje sobre quais as características, qual o contexto histórico da formação do modernismo no Brasil, e em seguida nós passaremos para as características estéticas do modernismo e por fim vamos fazer a análise de alguns poemas. Então, para continuar, eu vou passar a palavra para o Rafael. Obrigado, Rafael, pela sua presença. Valeu. Bom dia a todos, né? Vocês aí, meninos, ou quem estiver aí nos prestigiando de alguma forma. Primeiramente, né, agradeço a presença de vocês, a presença aqui do professor Moacir, professor Tiago, meus amigos aqui de trabalho. E vamos lá, né, pessoal, para a gente retomar um pouco. Só ressalto, né, professor Moacir, tudo aqui que a gente vai falando, a gente está sempre atento, sempre prestando atenção. Contexto histórico, e pessoal, muito bacana isso, né? Como que a história ela está o tempo todo permeando, que é justamente isso, né? A história justifica, né, os acontecimentos recentes, não futuro, porque aqui ninguém está tratando de futurologia, nada desse tipo, isso é charlatanismo. A gente está falando aqui de presente, né? Fazendo análise de um momento presente, que agora para a gente ficou no passado, mas que naquele momento em si, início do século XIX, se justificava por um passado histórico muito bacana, e também por um passado, pessoal, e características geográficas. Logicamente, eu como professor de geografia, amante da história, mas professor de geografia, eu tenho que ressaltar aqui, né? O contexto geográfico, seja ele humano ou físico, ele está aí também o tempo todo, né? O processo de industrialização do Brasil é um processo também dependente de características físicas. E aí uma coisa interessante, né, que a gente percebe, essas características físicas, elas não somente contribuem, tá? Como elas também estabelecem aí um conjunto de interferências, de relações que vão chegar aos aspectos humanos e, logicamente, até os aspectos artísticos também, estéticos, tudo isso, né? Haja vista como que a paisagem brasileira foi retratada ao longo do tempo, né, na arte, de uma forma tão intensa, no próprio modernismo, isso, né? No próprio modernismo, a representação do espaço geográfico é muito clara. Inclusive tem um quadro da Tarsila do Amaral que me encanta, que é o Operários. Sim. Operários retrata de uma forma incrível esse processo de industrialização que a gente estava comentando na última aula. E olha que incrível, pessoal. O quadro Operários, quando você vê ali aquela escadinha com uma fábrica atrás e uma escadinha de rostos ali de trabalhadores, observem aquele quadro. Aquele quadro é um quadro que ele deve ser observado, mas dentro de uma perspectiva de um conhecimento geográfico muito bacana. Porque ele é o quê? Ele é o retrato de um povo, de uma população dentro de um processo de industrialização. E quem são aquelas pessoas retratadas no quadro da Tarsila? A gente vê claramente que a artista ela fez questão ali de retratar uma diversidade muito grande. Mas vejam que dentro daquela diversidade, vocês vão identificar claramente o traço do imigrante. A etnia. Ela vai retratar o imigrante, ela não vai retratar só o negro, ou o índio, ou o típico português, né? Ou a herança portuguesa. Não, ela vai deixar claro ali o traço japonês. Ela vai deixar claro ali o traço alemão. Você entendeu? E aí, Tiaguinho, para a gente fazer a ligação com a aula que a gente encerrou, é óbvio que a gente tem que perceber que essa influência europeia, ela veio forte com a presença dos imigrantes, principalmente depois da abolição da escravatura e a substituição da mão de obra, que nós comentamos na aula anterior. Esse imigrante, pessoal, que vem para substituir o negro e que nas fazendas, na sua grande maioria, nas fazendas de café, era tratado de uma forma subhumana. Esse cara vinha de onde? Ele vinha de uma Europa onde os ideais socialistas, os direitos trabalhistas, as conquistas, né, de séculos, já estavam entranhadas naquele cara. Ele não poderia admitir aqui no Brasil, lugar que ele veio com o sonho de uma nova perspectiva de vida, já que a condição da Europa era uma condição ruim naquele momento, ele não podia ter esse sonho quebrado, realizando um trabalho praticamente escravo, porque era o que se fazia no Brasil até então. Então o que ele começa a fazer? Ele começa a romper com essa forma de trabalho. Como? Abandonando o campo, indo para as cidades,
trabalhar nas indústrias, porém, trabalhar nas indústrias, mas ciente dos seus direitos. E ele cobrava isso da justiça brasileira. Nós temos casos de imigrantes, processos de imigrantes na justiça brasileira no início do século, que são belíssimos de serem lidos. O que eles buscavam da justiça brasileira? Uma condição humana de trabalho, que até então não tinha. Né? E é daí que a gente vai entender e vai retomar a ideia da greve geral. Essa greve geral ela foi arquitetada basicamente por italianos e espanhóis, que traziam da Europa já essa perspectiva. Né? Então, essa influência do imigrante é muito bacana nesse sentido, e não somente nesse sentido, né? Ele também é uma mão de obra qualificada, porque ele já conhecia a indústria, ele é uma mão de obra mais atuante na concepção produtiva, né, que a indústria vai estabelecer. E aquilo que eu comentei, né? Obviamente muitos deles inclusive vão empreender no Brasil, porque aí é uma coisa importante também, tá, pessoal? A gente perceber que a gente vinha de um Brasil, colônia, império, onde a concepção de empreender era só do colonizador, era só com um grupo muito minoritário. O restante da população de origem indígena, negra e a miscigenação disso, nunca tiveram a concepção do empreendimento. Quem vai trazer essa concepção do empreender, criar o seu negócio, criar sua oficina, criar sua pequena indústria, quem vai trazer isso é o imigrante. Como é extraordinário a gente ter esse diálogo, porque quando você falava da representação do espaço, né, geográfico na literatura brasileira, a gente vai perceber claramente essas transformações. Quando a gente fala do nativismo lá no romantismo, na primeira metade do século XIX, você tem uma representação muito da fauna, da flora, das florestas, a questão do índio como aquele elemento não totalmente incorporado à vida urbana, já incorporado à vida com o europeu, né? Tem uma relação crítica que a gente faz em relação a o índio abraçando o português como se fosse algo muito natural, que o romantismo deixa de transparecer, mas uma representação de Brasil ligada à natureza. Isso. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, é lógica disso. Esse índio é até uma figura meio complexa, porque ao mesmo tempo que ele é a representação da natividade brasileira, ele também veste a figura do cavaleiro medieval. Totalmente. Né? Então é uma coisa... E no modernismo, a gente já vai perceber, Rafael, um oposto a isso. De certa maneira. Sim. A gente vai perceber a representação de São Paulo. Oswald de Andrade, por exemplo, por ser paulista e também pelos elementos futuristas que ele traz, ele vai levar São Paulo para a poesia dele numa perspectiva de que o Brasil, esse país que ele ama, que o Oswald é muito nacionalista também, que passa necessariamente pela ideia de progresso que São Paulo apresenta no começo do século XX. E o Mário de Andrade também, Pauliceia Desvairada, ele vai tratar de São Paulo, ele vai declarar todo o seu amor por São Paulo. E o próprio Macunaíma, que faz um roteiro no Brasil muito maior, né, até um roteiro mais aprofundado. O Macunaíma nasce no Amazonas, não é isso? Uhum. E termina em São Paulo, não quero de volta, mas ele vem parar em São Paulo e ao chegar em São Paulo ele se surpreende com essa cidade muito movimentada, com carro. Então essa diferença de Brasil precisa ficar marcada também para os nossos estudantes compreenderem o que é o modernismo na perspectiva de que o modernismo ele é um modernismo estético, isso é muito importante a gente falar, ele é um modernismo estético, arte, mas também é um modernismo de proposta de país desenvolvido. Sim. Influência europeia. Influência europeia. Né? E aí, olha só, Tiago, Moacir e todo mundo, que bacana. É lógico que a gente passa muitas vezes ao longo da nossa vida pela escola, e eu particularmente eu sou um eterno agradecido ao que eu pude vivenciar na escola. E aí eu falo escola em todos os níveis, até a universidade, principalmente na universidade, que a minha maturidade me permitia absorver daquele espaço, daquele ambiente, né, questões muito relevantes. A gente muitas vezes encerra a nossa vida escolar, ali o ensino médio, sem ter uma concepção adequada e correta do que seja a própria ciência geográfica. O próprio objeto de estudo da geografia. Algumas áreas, ninguém vai ficar ali tutibiando no que é o objeto de estudo da biologia, da própria língua portuguesa, apesar de toda a sua complexidade. Agora, da geografia é incrível. Como que há uma dificuldade de entendimento? O objeto de estudo da geografia é o espaço geográfico. E o que é o espaço geográfico? É o espaço construído, modificado, reconstruído, alterado pelo homem e suas ações.
Então, o que a arte, o que o modernismo representa nesse momento é o quê? É o espaço geográfico, a transformação com que o país vinha passando. E aí o mais bacana ainda dentro do espaço geográfico, que é um conceito muito importante para o geógrafo, né? Para o observador, seja da área que for, que é o conceito de paisagem. Porque o que é a paisagem na concepção geral das pessoas? É uma fotografia, um registro de alguma coisa geralmente bonitinha. Não, isso não é a paisagem. A paisagem, pessoal, olha que bacana, nada mais é do que tudo aquilo que você observa, tudo aquilo que você sente do espaço geográfico. Como? Só com a visão? Não, com a audição, com o tato, com a visão também. Então tudo que se observa do espaço geográfico é a paisagem. E aí é interessante a gente perceber como que essas informações que o Rafael está colocando são importantes para a constituição da memória e da percepção estética da própria arte. Porque quando você vê a alteração do espaço, quando você vê a alteração daquilo que você vê, do que você toca, do que você ouve, isso diretamente vai chegar na concepção do artista, modificando também. E o artista, ele sempre vai retratar o quê, Moacir? Seja na literatura, seja na arte plástica, seja na escultura, seja o quê? Ele vai retratar algo que ele percebeu do espaço. E aí entra o dinamismo do ser crítico, que geralmente né? A gente tende a imaginar que os artistas, né? Eles têm assim, uma visão de mundo, não necessariamente crítica, né? Porque há arte que se demanda para uma certa finalidade, mas que tem uma visão de mundo maior, né? O artista, naturalmente, ele tem uma visão de mundo maior. E essas transformações pelas quais, desde o pré-modernismo que nós estudamos há alguns encontros, essa percepção de que o espaço geográfico, ele vai ser agora trazido para a literatura em várias perspectivas. E agora, na perspectiva da população que mais sofre. Quando a gente discutiu lá o Triste Fim de Policarpo Quaresma, a gente percebe o Policarpo Quaresma, a obra, retratando o subúrbio carioca, que era uma paisagem que começa a se formar, a favelização do Brasil, como a gente já vem discutindo lá desde o Curtiço, né, aqui na literatura. E essa percepção da construção do Triste Fim de Policarpo Quaresma passa por isso. O Lima Barreto, ele pega um trem para ir trabalhar no centro, mas ele mora no subúrbio. Então, o que ele ouve dentro do trem é material estético para ele, então ele leva aquele linguajar coloquial. Então, essa captação do ambiente, pelo aquilo que é visto, por aquilo que é escutado, cria o imaginário da obra. Claro. E a gente não tem a noção de quantos processos complexos acontecem para que uma obra literária aconteça. Isso, muito. E quanto conhecimento também. Você mesmo acabou de falar aí algo, Tiago, que é magnífico, né? Quer dizer, ele mora no subúrbio e vai trabalhar no centro. E no meio do caminho ele está fazendo o quê? Ele está analisando a paisagem. Vivendo, né? Ele está vivenciando aquilo e de alguma forma ele vai relatar aquilo. Por isso que a literatura ela parte da observação do espaço geográfico. Né? E uma coisa mais bacana, inclusive é um fenômeno que vai se intensificar e que vira e mexe. Esse fenômeno que você retratou é cobrado aí, né? Inclusive uma questão recentemente no Enem, uma questão muito fabulosa sobre isso. Isso é o tal do movimento pendular, esse fluxo migratório, né? Dessas populações que dependem de um núcleo urbano principal, centralizado, e que por depender, mas economicamente não ter condição de vivenciar ali, ele tem que ir vivenciar naquilo que é chamado de zona periférica. Mas ele depende, então ele faz esse deslocamento constante, né? E isso é o tal do movimento pendular dentro da geografia humana, tá? Agora, eu para, né, deixar aqui uma observação também importante, pessoal, a gente percebeu o seguinte: Semana da Arte Moderna, né, que o Tiago e que o Moacir estão falando, São Paulo. A gente tem que visualizar o porquê São Paulo. Por que São Paulo? Porque, bem, até um momento do Brasil, da nossa história, estava tudo muito no Nordeste, né? Aí, de repente, com o processo de interiorização por conta do ouro no século XVIII, a capital foi transferida para o Rio de Janeiro. E aí o centro das atenções do nosso país em termos político-administrativos passa a ser o Sudeste, mas com um processo econômico de interiorização para as minas dos índios goiáses, né? Para as Minas Gerais, para essa região central hoje do Brasil. Só que essa atividade ela se esvaira rapidamente, porque o tipo de ouro que tinha no Brasil era um ouro muito fragmentado, chamado ouro de aluvião, né?
que aluvião as pessoas imaginam às vezes que é um tipo de ouro. Não, é o fragmento, a forma fragmentada com que o ouro se apresenta na natureza, né? Que são os chamados depósitos aluvionares, que é aquela areia, aquele cascalho que o rio deposita ao longo do seu curso. Isso é o ouro de aluvião. Então, fragmentado, espalhado, acaba rapidamente. A atividade econômica volta para onde? Para São Paulo, com o café. Então a gente tem que entender que essa concentração em São Paulo é por conta da atividade econômica já do século XIX, porque o café se fortalece no século XIX. E aí muitos perguntam, por que da industrialização? Porque então São Paulo, Rio de Janeiro eram centros políticos e econômicos do país. E aí a gente tem que lembrar então que as pessoas estão lá, o mercado consumidor está lá, a mão de obra está lá, inclusive os imigrantes estão chegando lá também, porque lá estava a necessidade do trabalho. Então a gente tem mercado consumidor, a gente tem mão de obra e o capital, o dinheiro a ser investido na indústria também estava lá, principalmente com as famílias ricas, as famílias cafeeiras do Brasil. E isso é interessante porque a própria Semana de Arte Moderna foi financiada com dinheiro de venda de sacas de café. Olha só, que espetacular, mostrando. Então, e o que é isso? Mão de obra, mercado consumidor, o capital, o transporte também estava lá. As ferrovias que chegaram ao Brasil, chegaram lá para escoar a produção de café. Porque vamos lembrar que essa produção de café no Brasil, que ele já era o maior produtor e exportador do mundo, não era para o mercado interno, era para o mercado externo. Então você tinha que levar isso para um porto, que era o Porto de Santos, para de lá ganhar um mundo. Então veja, mercado consumidor, mão de obra, capital e transportes, estava tudo concentrado lá. Aí faça a junção. O que eu preciso em termos de fatores geográficos para que a atividade industrial se desenvolva? Mercado consumidor, mão de obra, transporte, capital, energia e matéria-prima. Bom, professor, então tinha quase tudo, só não tinha energia e matéria-prima. Se desenvolvia, e a matéria-prima estava ali muito próximo, Minas Gerais, famoso, né, quadrilátero ferrífero, a região de Minas Gerais, da ocorrência desses acidentes recentes de Mariana, de Brumadinho, área de mineração. Então, na verdade, estava tudo lá concentrado no eixo Rio-São Paulo. Por isso a indústria vai se desenvolver nesse centro. E daí a representação que eu acho maravilhosa de Tarsila do Amaral, Operários, porque ela retrata uma transformação de Brasil. O Brasil está o que agora? Moacir e Tiago, olha que bacana. Nesse período aí, nesse início do século XX, essa primeira metade do século XX, o Brasil está o quê? Ele está se modernizando. Por quê? Porque o espaço moderno agora não é mais aquele espaço agrário, exportador da cana-de-açúcar, né? Do café. O espaço moderno agora é aquele espaço que veio da Europa. E que espaço foi esse constituído desde o século XVIII? O urbano industrial. E esse é o momento que justamente o Brasil está o quê? Se industrializando e, por consequência, transferindo a população do campo para a cidade, ou seja, está se urbanizando, porque o fenômeno da urbanização é isso, é essa transferência da população do campo para a cidade, e ela se concretiza quando mais de 50% da população vive já em cidades. Então ali está essa chave, né, essa engrenagem da modernização do Brasil. Agora, e aí a gente vai entender claramente as principais obras literárias nesse momento. Ou ela fala dessa modernização, ou ela fala desse fluxo migratório do campo para a cidade, ou ela fala dos problemas urbanos que vão se consolidar agora. Agora marca também, e aí é importantíssimo a gente compreender isso, traz consigo todo esse processo as marcas da diferença social. Né? É o processo de urbanização. Então, esse processo de urbanização, ele vai talvez aí acentuar ainda mais as evidências das desigualdades sociais. E aí nós vamos ter vertentes dentro da literatura que vão tratar disso. Sim. Né? O próprio Oswald, ele vai em certo momento fazer alusão à escravidão, né, ao negro escravizado, ele vai fazer alusão à morte dos índios. Né? O Manuel Bandeira vai tratar do pobre que sofre comendo lixo. Né? Então, isso também, do ponto de vista crítico, aparece na literatura moderna. Eu acho interessante a gente observar que o Brasil está passando por um processo de construção crítica. Né? Esse processo ele vai culminar lá na segunda geração, né? Quando a gente entra na literatura de cunho crítico do Nordeste, né? Das questões regionalistas.
Então, mas desde o pré-modernismo, quando a gente vê lá o Euclides da Cunha, quando a gente vê o próprio Lima Barreto, o Augusto dos Anjos, a gente vê a construção dessa visão crítica que vai culminar de maneira bem sólida, né? Isso, inclusive, muitos teóricos vão dizer que a segunda geração é o amadurecimento do modernismo. Exatamente. Porque esse contato com a arte moderna, o próprio Oswald, ele é um agitador cultural de boca cheia. Ele é o cara do barulho, ele é o cara que sobe, que grita, que chega, por exemplo, a fazer críticas ao Vinícius de Moraes, porque o Vinícius de Moraes volta a fazer soneto. Aí como assim? Fazer soneto, se você está propondo liberdade artística, então eu sou tão livre, inclusive, para fazer soneto. Né? Essa primeira fase modernista vai criar esses choques muito grandes. Tem até uma analogia interessante que a primeira fase do modernismo é uma adolescência, por todo esse fervor, né, emocional. A segunda fase seria a maturidade, a vida adulta, e a terceira fase seria a velhice, da experiência, onde você consegue somar com todas essas características anteriores e fazer uma obra, né, bem sólida. Que é onde está o Guimarães Rosa, né, que talvez seja junto com o Machado de Assis, João Cabral de Melo Neto, as nossas duas potências de romance. Show de bola, muito bacana, né? Então, pessoal, a partir de agora, nós vamos passar para a observação das características estéticas do movimento modernista no Brasil. E para isso, a gente vai fazer o levantamento de algumas dessas características. Então, Thiago, quer começar falando das características? A gente já adiantou algumas coisas, né, durante as falas do Rafa, nas suas. A gente já fez alguns adiantamentos do que são características do modernismo. Mas o primeiro, assim, que a gente pode começar a destacar, assim, eu acho que a questão, inclusive a primeira fase modernista, ela é conhecida como a fase da destruição. Da destruição de quê? Dos elementos estéticos vigentes até então. Quando eu falo de elementos estéticos, meus colegas, eu quero que vocês imaginem de tudo que compõe literatura até então. Estrutura de poemas, estruturas narrativas, temáticas, modelos, formas. Quando a gente para pensar nisso, a gente vai pensar o seguinte: isso é inovação 100%? Talvez não, porque o romantismo, de certa maneira, tentou antecipar esse conceito de liberdade na arte. Só que ao mesmo tempo que os românticos tentam antecipar, eles ficam presos também a algumas formas fixas. Né? Por exemplo, se o romântico, lá do começo do século XIX, o romântico, não fala do romantismo, tá, gente? Se ele tenta fugir, por exemplo, do verso decassílabo, ele cai na redondilha maior. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, é redondilha maior. Então, de certa maneira, eles pedem alguma liberdade, mas eles se veem presos ainda. É uma falha? Não. A gente imagina que é um processo inicial da maturidade. O modernismo não. Você vai ver no modernismo um verso desse tamanho, um verso pequenininho, com uma palavra, com duas. Então há essa quebra. A própria diagramação do verso, né? Sim, a diagramação tem a ver, inclusive, com a interpretação. Sim. Em muitos contextos, como é na poesia concreta, mais para a metade do século XX. Então, tudo que é modelo literário é abominado. Claro que dentro dessa ebulição artística do final do século XIX para o começo do século XX, nós vamos ter uma crítica direta aos parnasianos, né? Porque estão todos dentro do mesmo contexto, mas fica aqui um registro de que o modernismo é a fase da destruição, é a fase da liberdade. Agora tomem cuidado, porque uma vez eu vi uma questão no TAS, muito, tipo, um típico distrator, né? Que não é a questão do PAS, é mais do Enem, mas o item cobrava que o modernismo, ele queria romper com os modelos vigentes e instituir uma nova forma de fazer. Só que o conceito de liberdade do modernismo é tão amplo que a gente não pode falar em impor um novo conceito. E o item estava errado por conta disso. Porque a ideia de liberdade era muito grande. E aí a gente vê a questão do experimentalismo, né? Sim. Que surge com a influência de todo o contexto artístico que vinha lá desde o século XIX. A gente tem a influência das vanguardas europeias, né? Que vão chegar inclusive nas poesias. Então, nós temos poemas cubistas, nós temos poemas surrealistas, nós temos poemas impressionistas, expressionistas. Toda essa desconstrução que o Thiago falou vem também da questão do experimentalismo, das próprias influências que as vanguardas traziam. Tá? Então a gente vê que começa lá no século XIX esse processo de desconstrução, apesar de ainda haver solidamente uma poesia parnasiana que valorizava toda essa questão
questão estrutural, mas nós vemos essa desconstrução sendo feita por meio do experimentalismo estético, baseado muitas vezes na influência das vanguardas europeias e da própria contradição dos princípios vigentes. E vale destacar, assim, Rafael, dentro desse contexto, é um contexto difícil para se fazer arte, porque a crítica não aceita, o academicismo não aceita, mas também é uma coisa que eles vão pautar. A gente lida com uma das características do modernismo, a questão do rompimento com os conceitos academicistas. Em tese, o que seria isso, gente? Para vocês terem mais clareza. Tem um crítico literário, talvez muito ortodoxo, ele fala assim, não, esse poema aqui não tem cidadania poética, não é poema, não é arte. O modernismo estava tocando para isso. Eles queriam fazer a poesia, que para eles trazia o sentimento, trazia a emoção do momento, que dialogava com o povo, com o cotidiano, porque é uma outra característica que o modernismo vai instituir. Chega de falar dos deuses do Olimpo, de descrever os vasos do parnasianismo. Eu quero tratar do bom povo brasileiro. Eu quero retratar da formação étnica do Brasil, mas nas suas 3 vertentes. Porque se a gente for voltar de novo ao romantismo, e é importantíssimo a gente fazer esse diálogo com o modernismo, porque o modernismo vai tentar caracterizar o índio, mas ele transforma o índio num cavaleiro medieval europeu. O romantismo, né? O romantismo, perdão. Ele vai desconsiderar o discurso do negro dentro da literatura. No final do romantismo é que a gente encontra lá o Castro Alves fazendo um diálogo muito importante de uma poesia mais social, abolicionista. Mas o modernismo não. Ele se propõe a romper com o academicismo porque ele quer trazer tudo isso. E reinventar, que eu acho que é o grande mote, reinventar o conceito de nacionalismo. Para tirar... Volta aí para o Messi fazer o poste. Essa figura, eu vou deixar em preto e branco. Não, tá. Dia 31 de agosto é dia do ano, mas tudo bem. E um dos conceitos mais importantes que eu acredito que venha do modernismo é esse rediscutir, esse reinventar o conceito de nacionalismo. Porque se a gente para e pensa, já falava isso no vídeo anterior, a Semana de Arte Moderna, sendo em 1922, já é uma marca política da rediscussão do conceito de nacionalismo. Isso. Porque é a nossa ideia de independência. Tá? Então o modernismo ele vai propor um nacionalismo que beira em certos momentos o ufanismo, porque o Oswald ele é muito amante do Brasil. O Mário de Andrade ele é muito amante do Brasil. Só que em momento algum esses caras vão ter uma ideia idealizada de país. Esse país das marcas das diferenças sociais vai aparecer. Então um nacionalismo crítico. Pare e pensa nisso. Nacionalismo crítico. E esse nacionalismo crítico ele passa para discutir língua, cultura, o próprio povo, o espaço, questões relacionadas à língua, por exemplo, o José de Alencar já antecipava, mas uma discussão muito embrionária ainda. Aqui no modernismo a gente vai perceber, por exemplo, falta de pontuação, palavras que fogem da norma padrão, que é a pronúncia típica do povo, né, do popular. Essas discussões todas vão ser muito fortemente trabalhadas dentro do modernismo. E é interessante, você falou da Semana de Arte Moderna, o sucesso da Semana de Arte Moderna vem desse rompimento grotesco com a opinião dos jornalistas, da mídia, dos críticos, né? E quando eles chegam no Teatro Municipal de São Paulo para fazer a apresentação, o público que está ali ouvindo as obras é o público que vai avaliar para ver se o padrão de arte é condizente com o padrão anterior. E vale destacar, gente, é uma das cenas muito hilárias da Semana de Arte Moderna, a ideia de chocar aconteceu de fato. Né? Você vem com uma desconstrução enorme do ponto de vista visual, né? com as artes plásticas, também do ponto de vista estético literário, e aí eles passam a ser vaiados. E há historiadores que contam que os próprios poetas pediam vaia, pagaram para familiares ir lá e vaiar, porque faz parte dessa ideia de chocar. Então ir lá e ser vaiado para eles, né, principalmente o Oswald, que era o grande agitador, faz parte desse imaginário do revolucionário, do rompimento, né? Porque o próprio padrão de arte afrancesado, que é bem criticado, né, durante o modernismo, é esse padrão do silêncio, da contemplação, né, de você aproveitar, de você apreciar a arte.
Então, quando você vê a arte sendo feita no meio do barulho, no meio da muvuca, né? No meio de todo aquele problema que está acontecendo, com a crítica social sendo lançada, eu acho que essa bagunça, né? Eu acho que a palavra bagunça representa bem a ideia dos autores da Semana de Arte Moderna. Queria voltar a um ponto aqui específico também da ideia de nacionalismo, gente. Só para criar paralelos, porque às vezes o Paz gosta de criar esses paralelos, né? Entre escolas, entre visões de poetas. A ideia do nacionalismo no modernismo fica evidente que você tenta, né, os modernos eles trazem a relação da formação étnica no Brasil, dando espaço a todo mundo, né? O Macunaíma é isso, é um índio que nasce negro, mas depois ele se banha numa fonte. Macunaíma é um livro do Mário de Andrade, né? Depois você projeta lá, falar isso, eu fiz isso. Desculpa. O Macunaíma é o retrato disso também. Macunaíma é um índio que nasce negro na Amazônia, mas ele se banha numa fonte, fica branco e vem parar em São Paulo, tá? Então essa formação étnica brasileira é agora evidenciada na sua realidade e até o próprio padrão de sociedade. Os românticos, eles no começo do século XX, eles imaginavam o brasileiro como um homem valente, guerreiro, herói, nobre. E o Macunaíma não. O Macunaíma é o herói sem caráter, é o preguiçoso, é o cara que trabalha mas morre de preguiça, é aquele cara do jeitinho brasileiro, porque essa é a nossa formação étnica. E aí não tem como fugir disso. Tem uma coisa muito bacana nisso, quando você citou, né? É o índio que nasce negro e que vem para São Paulo e se torna branco. Vamos lá, geograficamente, o que é isso também? Olha que bacana, né? É o índio que nasce negro. Nesse momento, o que está acontecendo no Brasil com a chegada dos imigrantes? Está sendo promovido pelo Estado brasileiro uma política de branqueamento da população. O imigrante europeu, ele não veio só para substituir a mão de obra. Ele veio com 3 objetivos muito claros. Substituir a mão de obra. Geograficamente, nós tínhamos disputas territoriais importantes com os nossos vizinhos na Bacia Platina, que é a região sul do Brasil. Então ele veio também para ser direcionado para o sul. Por isso, né, que na região sul do Brasil, nós temos uma região muito diferente das outras regiões do Brasil. A clara herança europeia, cidades como Blumenau, cidades como Joinville, que ao se ver de longe você acha que é uma cidadezinha europeia, não uma cidade brasileira, né? Então esse era o segundo objetivo, ocupação territorial, uma estratégia mesmo militar, né? Um território conquistado, se ele não for ocupado, ele pode ser retomado. Então o Brasil precisava intensificar a ocupação da região sul. E o terceiro objetivo dessa política era promover uma política de branqueamento por parte da elite brasileira, que acreditava que a miscigenação do índio e do negro escurecia, mantinha uma população muito escurecida e que era necessário o branqueamento. Muito bom. E aí você tem esses 3 elementos na obra, né? Interessante. Sim. Só um destaque que a gente nem vai aprofundar em Macunaíma, mas é porque esse conceito de nacionalismo, essa desconstrução do conceito imaginário idealizado criado no século XIX, ele está vindo à tona agora, né? E aí, só para fazer um parênteses, o Macunaíma, quando faz essa viagem para o Brasil, ele passa, né, o Mário de Andrade é um pesquisador de Brasil enorme, ele passa por vários mitos brasileiros, né, pelo folclore, pelas festas regionais. Então é o Brasil completo, não uma parte do Brasil, como os nossos poetas do século XIX. Como era interessante para o governo brasileiro esconder parte do Brasil. Claro. Né? Então isso daí fica muito evidente. Então, Thiago, aproveitando que você falou da questão do romantismo, vamos fazer já a intertextualidade com o poema? Vamos lá. A gente tem aqui 2 poemas que vocês vão estar vendo aí na exibição, que fazem uma intertextualidade, né? São 2 paródias de um poema de Gonçalves Dias, chamado Canção do Exílio. Perfeito. É um poema que começa assim, pessoal: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. E esse poema ele é muito interessante porque ele mostra a preocupação estética com a poesia, né, no formato da separação da métrica. Ele mostra a preocupação com a valorização do cenário nacional, com a beleza da natureza do Brasil, como sendo o grande valor
do Brasil nessa época. E quando a gente... Só um adendo, quando eu dou essa aula para o segundo ano, para falar por que a natureza ela é escolhida para ser retratada? Porque o que tem de bonito no Brasil no século XIX? País marcado por escravidão, por desigualdades, Portugal vem aqui e rouba todas as nossas riquezas, explora o nosso povo, impõe uma língua, impõe uma cultura. O que vai ser valorizado? Natureza. Isso se você parte do ponto de vista de um nacionalismo ufanista alienante. Isso. Né? Que é uma das críticas que eu faço ao romantismo brasileiro. E aí, pessoal, para a gente já entrar de fato e perceber como que essas alterações que o modernismo vai trazer na estética da poesia e na questão dos significados, né, a gente vai ver aqui 2 poemas. Um se chama Canto de Regresso à Pátria, do Oswald de Andrade, e o outro Canção do Exílio, do Murilo Mendes. Esses 2 poemas são poemas da primeira fase do modernismo e a gente vai observar aqui, em contraste com o poema do Gonçalves Dias, algumas características que valorizam a questão da proposta estética do modernismo. Vocês agora estão vendo o poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, lá do Romantismo, e a gente passa agora para a leitura do Canto de Regresso à Pátria, do Oswald de Andrade. É mais ou menos assim. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase mais amores. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosas. Eu quero tudo de lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para São Paulo, sem que veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Esse poema ele tem várias tônicas do que é o modernismo. Eu posso citar aqui rapidamente, para a gente poder começar a falar de uma questão mais de linguagem, a ausência de pontuação. É uma das marcas da linguagem coloquial, é uma das marcas do modernismo brasileiro, a valorização de uma língua nacional, mas de fato nacional. Não a língua puritana dos portugueses, mas o português falado no Brasil. E aí a gente vai ter em outros poemas palavras, né, teia, né, que me dá formas linguísticas muito características do coloquialismo aqui no Brasil. Tá? Então, por exemplo, a ausência de vírgulas nesse poema e de pontuação de forma geral é uma das marcas importantíssimas do modernismo. E há até uma observação que alguns críticos fazem, e aí eu até estava comentando contigo, que é a questão do mundo acelerado. Um texto sem pontuação, ele também é um texto acelerado. Então percebam que toda a lógica modernista, ela não nasce do nada. Então, como assim, Thiago? Se você coloca algumas vírgulas, a leitura fica até mais pausada. Eu acho interessante, Thiago, que a palavra progresso também reafirma essa tônica que você falou da questão da ausência da pontuação. O progresso, a velocidade, né, a ausência de pontuação remontam à questão que eu tinha falado anteriormente da influência das vanguardas. No caso aqui, a gente tem a influência do futurismo, né? Então vai ter uma conversa. E é bacana, né? A citação de São Paulo. Né? A gente já tinha falado sobre a questão da industrialização na obra, né, de Tarsila do Amaral, representada, e está aí agora num poema, né, uma outra forma de arte, mas onde se retrata. Então veja que no poema ele volta, né, nas questões de um Brasil colonial, na questão do ouro, e ele vai parar onde? No progresso de São Paulo. É uma história. Ou seja, tem toda a história aí. Vocês estavam falando dessa questão do padrão estético, da pontuação. Aqui na minha cabeça estava século a século a história do Brasil posta. Porque você acaba de falar uma outra característica do modernismo. É a reconstrução, o recontar da nossa história pelo viés crítico. Então, por exemplo, esse poema ele vai falar do progresso de São Paulo. Você falou brilhantemente agorinha que é uma influência europeia, mostra que acabou de citar o futurismo. Esse é na representação clara da vanguarda europeia futurista, né, com o Marinetti lá na Itália. O Oswald de Andrade é bebedor dessa fonte, e para ele, Brasil é importante, mas passa necessariamente um projeto de construção de nação que passa necessariamente pelo progresso de São Paulo. E olha que fantástico. E ali, nessa época, ainda era uma cidade um pouco provinciana em alguns aspectos, porque começava o seu processo de industrialização. E olha que
provinciana, mas que ela já tinha também as marcas do progresso europeu aqui, né? Claro. A Maria Fumaça representava muito isso, né? As ferrovias, essa coisa toda, as vestimentas, né? Os paletós nas estações era algo elegante, era algo, né? A ser mostrado. Mas olha que interessantíssimo nesse poema do Oswald, quando a gente vai lá, na primeira linha ali, olha só que bacana. Minha terra tem palmares. Cara, do que ele está falando? De palmares, olha só. Ele está falando de um período colonial bem distante do que está do período onde tudo isso está ocorrendo, no modernismo. E ele encerra falando do progresso de São Paulo. Gente, quando você pega ali essa organização que ele coloca ali a história do Brasil todinho. E ali, se a gente observar, até mesmo esteticamente no poema, se vocês observarem, e no meio de tudo isso aí, olha lá, ouro, terra, amor e rosas. Ele está falando do ouro. Aí ele está onde? Na metade da história do nosso país, século XVIII. Então ele está vindo lá do século XVI, ele passa pelo século XVIII e ele chega no momento que ele está vivendo ali, que é o século XX. Só para reforçar, é fabuloso, chega a ser só para reforçar, gente, que Palmares, né? A gente está falando do Zumbi dos Palmares, né? Resistência negra, da resistência negra. Escravização. E aí entra, começando da nossa fala, falava do nacionalismo crítico. Bom, esse país é bom? Tem belezas. Minha terra tem mais terra, mas a minha terra tem quase mais amores. Isso. Quase mais amores. Essa expressão é fundamental para a gente compreender que o Brasil é belo, é bonito, mas não na visão idealizada dos românticos. Esse Brasil tem problemas sociais e um deles é a escravidão. Quando ele cita Palmares aqui, além da reconstrução histórica do Brasil, ele está falando do quê? Calma aí, esse país é lindo, é maravilhoso, mas esse país manteve gente escravizada. Sim. E esse escravizado está até hoje aqui. Porque vamos lá, esse percurso histórico, ele vai culminar no cotidiano. Então, assim, isso é importantíssimo para a gente compreender, gente, que nós não somos frutos do nada. Então, o modernismo, aqui nesse poema e em vários outros, ao reconstruir, a recontar a história do Brasil, ele vai trazer para o presente, para o cotidiano, o que é o Brasil. Então, pessoal, o próximo poema que a gente vai mostrar para vocês é o Canção do Exílio, do Murilo Mendes. E aqui eu queria chamar a atenção basicamente dos primeiros versos, para a gente fazer uma comparação com o Canto de Regresso à Pátria e com a Canção do Exílio original. Olha que interessante. Na Canção do Exílio do Murilo Mendes, a gente tem: minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturamos de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torre de ametista. Os sargentos do exército são monistas, cubistas. Os filósofos são polacos vendendo a prestações. Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas mais gostosas, mas custam 100 mil réis a dúzia. Pessoal, o que é interessante aqui, a gente vai fazer uma referência só a alguns trechos, tá? Mas primeiro, minha terra tem macieiras da Califórnia, o que descaracteriza a originalidade da beleza do valor nacional, né? Então a gente vê aqui no poema do Murilo Mendes essa descaracterização da valorização da exuberância da natureza brasileira como algo original. E no do Oswald de Andrade, o Canto de Regresso à Pátria, minha terra tem palmares, ou seja, já resgata um outro aspecto crítico. Então, em cada um dos poemas, você vê a evolução da crítica trabalhando algumas questões. E uma outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui é para outro trecho que eles recuperam do poema original. Aqui, no poema do Oswald de Andrade, vocês podem ver que tem assim, ó: minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosas, eu quero tudo de lá. No poema do Murilo Mendes, a gente tem aqui: nossas flores são mais bonitas, nossas frutas mais gostosas. Recuperando essa questão da beleza nacional, mas o aspecto crítico vai chegar agora. Mas custam 100 mil réis a dúzia. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Ou seja, o que a gente produz no território nacional, toda a diversidade que a gente tem no território nacional não é para todo mundo. É para quem tem dinheiro, é para o rico. Então o pobre fica escanteado nessa construção. Perfeito. Só por curiosidade, esse poema do Oswald, o Canto de Regresso à Pátria, ele foi escrito enquanto o Oswald estava em Paris, né? Ele não estava no Brasil, e ele faz esse poema de lá. E é de lá também, nessa época, que ele
escreve, por exemplo, o Manifesto para o Brasil. E bacana, né, que essa crítica que é posta, muitas vezes a gente pode ficar com essa percepção de que isso é uma coisa de um passado longínquo que não nos pertence mais. Já nessa época o Brasil era o maior produtor, exportador de café do mundo, mas esse café não era para o mercado nacional, basicamente. Quem bebia o café aqui dentro era uma elite que podia pagar por ele. E aí quando a gente traz para hoje, eu estou falando hoje, o ano de 2020, as pessoas, a grande massa populacional, ela vai ao mercado para comprar um quilo de café de 4, 7, 8, 10 reais. Enquanto que o café que vai para a Europa é 100, 150 reais, 500 gramas. E o café que é produzido aqui. Então, pessoal, com isso a gente encerra essa aula de modernismo, tá? A gente tentou fazer aqui uma aula em que a gente mostrasse os contextos históricos, depois a gente mostrasse as características estéticas e a análise de alguns poemas que vocês viram aqui durante a aula. Eu gostaria de agradecer muito a presença do Rafael. Rafael, você ajudou a gente demais. Muito obrigado. Thiago, mais uma vez, obrigado pela parceria. Quero deixar meu registro formal de agradecimento ao professor Rafael. Vocês aí que estão nos assistindo já têm acompanhado nossa parceria nas aulas anteriores, mas esse momento aqui de troca de experiência, de troca até de conteúdos mesmo, é fundamental para a gente construir conhecimento significativo. Espero que vocês tenham aproveitado e gostado muito. Agradeço ao Moacir também pela oportunidade de a gente estar aqui juntos, mas em especial eu queria agradecer ao professor Rafael por ter vindo aí trabalhar conosco esse tema. Tá certo. Eu que agradeço, né? E só aproveitando, falando de estética, né? Vamos lembrar que as nossas avaliações externas, que a gente tanto dá importância, elas têm uma estética. E uma das estéticas apresentadas por essas avaliações é justamente fazer isso aqui. Né, o conhecimento trabalhado dessa forma, tá, meninos? Já que estávamos falando de estética. Eu agradeço ao professor Moacir, né, ao professor Thiago também, que é parceiro já há muito tempo, pessoal, e agradeço a todos vocês e me coloco à disposição. Sempre que precisarem, que perceberem que eu posso dar alguma contribuição, estou aí à disposição, né, de vocês, dos estudantes, da escola. Gratidão, eu que fico aqui mesmo lisonjeado com o momento, tá bom? Obrigado aí demais aos dois. Obrigado, Thiago. Até a próxima, pessoal. Até mais.